Irmãos, hoje nós vamos, de uma forma mais breve possível que eu puder, eu quero pensar com vocês aqui sobre o significado deste dia, né? Ainda faltam 10 dias para o Natal, né? Mas nós já antecipamos aqui a nossa comemoração, nosso culto de encerramento, né? E eu queria pensar com vocês hoje, porque o Natal ele é tido, né, pela tradição como o nascimento do nosso Senhor Jesus, né? Mas eu queria pensar com você sobre um termo que se encontra na Bíblia, que indica muitas vezes essa questão de nascimento, de aniversário, que é dia natalício. Natalício, de nascimento, natalidade, né? Vem dessa palavra ali, né? Dessa raiz de palavra, daí Natal, né? Nascimento de Jesus. Mas eu queria pensar com vocês hoje sobre dia natalício, dia de nascimento, dia de aniversário, tá bom? E antes da gente ler a palavra, eu quero orar com você mais uma vez, em nome de Jesus. Baixe tua cabeça, por favor, feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque podemos prestar culto a Ti, não apenas assistir ou participar, mas prestar culto ao Senhor, entregar louvor e adoração ao Senhor. Nós te louvamos porque podemos ministrar ao Senhor, Pai, e porque também nessa hora o Senhor, eu creio, vai nos ministrar pela Tua palavra, Senhor. Faz isso mesmo para a Tua glória, Senhor. Ministra, fala conosco, com cada um de nós, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos ajude a compreender o que o Senhor quer dizer, e que o Senhor me ajude, Pai, a comunicar esta palavra de uma forma que glorifique o Teu nome, porque eu preciso do Senhor, a minha dependência está completamente em Ti agora, Senhor, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Nós vamos já ler em seguida um texto, mas eu quero que a gente pense aqui, minha tentativa aqui é fazer um contraponto, uma comparação, digamos assim, entre duas figuras da palavra. A primeira delas é Jó. Jó, aquele homem que a gente acha que é o mais paciente do mundo, e de fato, por certo aspecto mas ele falou palavras duras, né, enquanto passou por toda a trajetória de sua vida, né? Mas Jó, ele era um homem que conta a história ali no próprio livro dele, né, a partir do capítulo 1, que ele tinha uma vida, vamos colocar em certo aspecto, uma vida plena. Vida plena, né? Era um homem mais rico da região que ele morava, ele tinha muitas cabeças de gado, muitos rebanhos, ele era muito rico. Ele tinha uma família, ele tinha sua esposa, ele tinha os seus filhos, 10, se não me falha a memória agora, né? Ele tinha uma vida do que nós podemos chamar de vida completa. E não bastasse tudo isso, ele era uma pessoa temente a Deus. Ele era um servo do Senhor. Tanto é que ele se levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos. Ele temia ao Senhor. Então Jó, nós podemos dizer por certo aspecto que ele tinha uma vida completa, uma vida plena, né? Mas, em um momento da sua vida, ele passa por muitas tragédias, várias tragédias, uma seguida da outra, sob permissão de Deus, né? A história fala ali, você pode ler depois na tua casa, Jó capítulo 1, que o diabo, Satanás, ele chega até a presença do Senhor e ele fala: olha lá o Jó, ele está te servindo, Deus, porque ele tem tudo, ele tem um monte de coisa, tem cabeça de gado, tem família, tem uma vida plena, mas tira as coisas dele, para ver se ele não vai murmurar contra o Senhor. E aí o Senhor permite que várias coisas aconteçam, que os rebanhos dele sejam roubados, que um dos versículos aqui fala que fogo do céu caiu sobre as ovelhas e as consumiu. A palavra fala que veio um vento, não sabemos se é algum tipo de um furacão ou apenas um vento mais forte, mas veio um vento sobre a casa de um dos filhos do primogênito, onde estavam todos reunidos ali jantando, desabou a casa, todos morreram. E ele passa então por essa série de tragédias, perde tudo. Ao mesmo tempo, nesse momento aqui ele tinha uma vida completa, plena, no outro momento ele já não tinha mais nada, já tinha perdido tudo. E eu peço que você me acompanhe ali, por favor, se você puder abrir tua Bíblia, em Jó, capítulo 3. Abre lá comigo, se for possível projetar ali também, eu agradeço. Jó, capítulo 3.
Nós vamos ler os versículos 1 ao 6. Jó, capítulo 3, versos 1 ao 6. Lembrando que nós estamos refletindo aqui sobre dia natalício, dia de nascimento, né? Dia de aniversário. E Jó, capítulo 3, versos 1 ao 6, diz o seguinte aqui para nós: que depois disso, ou seja, depois de todas essas tragédias pelas quais ele passou, depois disto passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Amaldiçoou o seu dia natalício, o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas. Não se regozije ou não se alegre ela entre os dias do ano. Depois de passar por essa série de tristezas, de tragédias, ele abre a sua boca, Jó abre a sua boca e amaldiçoa o seu dia de nascimento, seu dia natalício. E ele fala palavras pesadas aqui, né? Ele fala palavras duras. A noite em que se disse, nasceu um homem, nasceu um menino, seja um dia maldito, seja um dia negro, um dia de trevas, um dia em que não haja alegrias. Era isso que ele estava falando aqui. E perceba que não é a ideia aqui fazer algum juízo de valor, se ele estava certo ou errado, mas o fato é que ele não fez isso quando ele passou pelas perdas. Perdeu os rebanhos, perdeu o dinheiro, perdeu a casa, perdeu os filhos, aconteceu um monte de coisa. Mas ele não fez isso nesse momento. Quando ele passou por essas perdas, o que ele fez? Jó capítulo 1, verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Quando ele passou por essas tragédias, naquele momento, ele adorou. Ele adorou o Senhor. Porém, depois de ter o seu corpo contaminado por algumas chagas, algumas feridas, quando o Senhor permite que Satanás tocasse o seu corpo e colocasse no corpo dele feridas, né, as chagas, aí os amigos dele chegam ali, vem aquela tristeza toda, e aí ele abre a boca e amaldiçoa o dia do seu nascimento. Perceba, né, foi quando o corpo dele foi tocado, foi contaminado, não quando ele passou aquelas tragédias. Mas mesmo amaldiçoando o seu próprio aniversário, o dia que ele nasceu, um dia em que o Senhor permitiu que ele viesse à existência, ele não amaldiçoou, não proferiu blasfêmias diretamente a Deus. Ele ainda tinha um temor no seu coração. Então essa é, de forma bem breve, a figura de Jó que eu queria trazer aqui hoje para a gente pensar. Alguém que amaldiçoou seu dia natalício, o dia do seu nascimento, que fosse um dia de tristeza, um dia de trevas. E o contraponto que eu queria fazer com esta figura de Jó não podia ser diferente, a figura do nosso Senhor Jesus. Figura do Senhor Jesus. Eu peço que você abra lá no Evangelho de Lucas, por favor. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. A partir do verso 8. Lucas, capítulo 2, verso 8. Diz assim, está sendo projetado ali também. Lucas 2, a partir do verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi,
o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu quero destacar alguns aspectos aqui desse texto. Aqui Jesus já havia ali recém-nascido, né? Um pouquinho antes, se a gente lê início de Lucas 2, é o nascimento de Jesus ali, a história da manjedoura e tudo mais, né? Que a gente conhece bem. Perceba que esses pastores, eles estavam ali à noite, guardando seus rebanhos, tomando conta das suas ovelhas à noite, certo? E eles, de repente, veem um anjo de Deus e a luz vem sobre aquele lugar. A luz vem sobre aquele lugar, anunciando o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. Ele destaca essas palavras. Perceba aqui comigo, nós vamos voltar daqui a pouco, mas eles estavam pastoreando à noite. O anjo aparece, manifesta a glória de Deus ali. A luz se torna real em meio àquela noite, aquelas trevas. E o anjo trazendo notícias de um Salvador. Salvador. Vai lá comigo, por favor. Guarda essa informação, tá? Vai lá comigo para Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Lucas 19, a partir do verso 28, nos conta sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lucas 19, 28 diz assim, ó: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Pula para o 37 ali, verso 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, alegre, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém? Estão me acompanhando? Graças a Deus. Você não precisa abrir, pode manter aí em Lucas 19, mas essa história é contada também lá em Marcos 11. Você não precisa abrir, tá? Se puder só projetar, por favor, Marcos 11. A partir do verso 8, essa história é contada em uma outra versão, semelhante, mas ela diz o seguinte: que muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos, tantos que iam adiante, tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Hosana. Hosana aqui era uma expressão de adoração tomada do hebraico. Aqui eles falavam aramaico, só por curiosidade, mas eles tomaram essa expressão do hebraico. E era uma expressão de adoração. Era uma expressão que ela indicava um choro de felicidade. Um choro de felicidade. E também um clamor por salvação. Um clamor por salvação, porque esse termo eles tomaram lá do Salmo 118, 25, que fala o seguinte, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Isto aqui no hebraico é Hosana. Eles tomaram essa expressão emprestada do Salmo 118 e declararam ali para o Senhor enquanto ele estava passando: Hosana, salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, nós te imploramos. E eles estavam ali chorando de alegria, implorando salvação e engrandecendo a Deus. Era isso que eles estavam fazendo. E quando eles declaram aqui, que nós lemos em Marcos 11, Hosana nas maiores alturas. Hosana nas maiores alturas. Louvor a Deus nas maiores alturas. Ou salva-nos, Senhor, das maiores alturas. Louvor a Deus nas alturas do céu. Sabe por que eles estão falando isso? Porque do céu é que vem a perfeita salvação. Do céu é que vem a perfeita, plena, completa salvação. É por isso que eles estavam declarando: Hosana, salva-nos, Senhor, com a salvação que vem do céu, não com a salvação terrena.
Não com a salvação que o homem acha que pode salvar, mas salva-nos com aquilo que é perfeito, que vem do céu. E aqui eu quero... É uma pergunta retórica, como a gente costuma dizer, uma pergunta que não necessariamente que nós estamos pedindo uma resposta, mas o porquê do nascimento de Jesus? Por que Jesus nasceu? Por que Jesus nasceu? E a palavra nos fala o seguinte, lá em Mateus 1:21, quando Maria, ainda virgem, estava recebendo a promessa do nascimento de Jesus, do nascimento virginal. O anjo fala o seguinte, aliás, para Maria não, perdão, para José. Me equivoquei aqui, o anjo estava falando com José. Ele diz o seguinte: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque ele salvará os pecados, aliás, salvará o seu povo dos pecados deles. Eles estavam o quê? Quando eles falavam Hosana? Salva-nos, Senhor. Salva-nos com a salvação que vem do céu. Está aqui, a salvação estava vindo do céu, através do verbo vivo que desceu do céu e habitou entre nós. E eu ainda quero destacar, onde a gente leu lá em Lucas 2, onde nós lemos ali sobre os pastores. Eu quero ler de novo, se você puder me acompanhar, Lucas 2, a partir do verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, enquanto havia trevas, a escuridão da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. A luz do Senhor resplandeceu em volta deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, não tenham medo, não tenha medo. Não tenha medo. Eis aqui vos trago boa nova, boa notícia de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Lembra do Hosana? Salva-nos, Senhor. Nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador. Em meio às trevas brilhou-se a luz. Obrigado, irmã Amélia. Brilhou a luz, que é o Cristo, o Senhor. E agora pensa comigo o seguinte: pastores cuidam de quê? Ovelhas. Muito bem, ovelhas. Esses pastores estavam cuidando das ovelhas durante a noite. Interessante, né? Sabe por quê? Porque as ovelhas cuidadas por estes pastores, elas estavam em meio às trevas, em meio à escuridão. Em meio à escuridão. E quando elas estavam ali nas trevas, o anjo aparece e a glória do Senhor brilha e traz uma luz, uma iluminação, um norte. O anjo do Senhor manifestando a glória de Deus aqui, ele faz com que elas consigam enxergar onde elas estão. E ela brilha em torno deles, trazendo o quê? Uma boa notícia a respeito do Salvador. É como se eles estivessem dizendo: essas ovelhas estão em trevas, estão na escuridão, no meio da escuridão. Mas eis aqui brilha uma luz hoje de boa notícia, de esperança, que era o nascimento do nosso Senhor Jesus. E da mesma forma, aqui nós estamos lendo a história sobre ovelhas. Mas se caso você ainda não tiver entendido, eu quero deixar muito claro, isto não é sobre
necessariamente ovelhas, animais. Isto é sobre nós. Isto é sobre mim e sobre você. Ovelhas. Ovelhas. Porque nas trevas de pecado que envolvem ou envolviam em até algum momento a nossa vida, a luz de Jesus brilhou. Ou ainda quer brilhar. Sabe para quê? Para salvação. Para trazer esperança. Para trazer uma esperança de salvação e de nova vida. Para clarear a visão em meio às trevas. É para isso que Jesus nasceu. É para isso que Jesus nasceu. Eu vou pedir que as crianças já venham aqui se posicionar, por favor, já fiquem preparados, por gentileza. Mas eu peço que você, mesmo havendo a movimentação, peço que você se concentre não na minha figura, mas na palavra, por favor. Jesus, ele sabia por tudo que ele haveria de passar. Ele sabia. Ele não estava alheio, ele não foi pego de surpresa. Ele sabia o propósito dele. Todo o sofrimento que eu aguardava. Tanto é que nós lemos, é uma palavra que eu amo, em Isaías 53, fala a respeito da profecia sobre o Cordeiro de Deus. Deixa eu abrir aqui, Isaías 53. Ele sabia por tudo que ele havia de passar. E humanamente a palavra nos fala que ele se angustiou. Ele se angustiou. Mas sabe o que a palavra nos fala também? Isaías 53, a partir do verso 10. Nós lemos o seguinte, ó. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo. Agradou. Presta bem atenção nisso. Ao Senhor, ao Pai, agradou moê-lo. Traspassá-lo por conta das nossas iniquidades. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. E ficará o quê? Triste? Chateado? Não. Ficará satisfeito. Ficará alegre. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou fazê-lo com que houvesse chagas no seu corpo. Por nosso favor. Por favor dos nossos pecados. Em favor dos nossos pecados. O Senhor não hesitou. E o próprio Senhor Jesus não hesitou. Apesar de ter se angustiado, humano que era. Ele não hesitou. Ele não pensou duas vezes. Porque ele estava feliz com o objetivo da missão dele, que seria cumprido, que era nos salvar, que era trazer luz para aquelas ovelhas que estavam em meio à escuridão. Eu e você. E eles ficaram então felizes por causa do sacrifício. Por minha causa e por tua causa. Por isso a alegria e a felicidade do Senhor no sacrifício de Jesus por nossa causa. E para complementar e louvar a Deus e abrilhantar esse momento, nós vamos ter uma participação aqui das crianças. Peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, acho que já está quase tudo ajustado, mas nós vamos ter esse momento aqui. Em seguida eu já vou finalizar a minha fala. Tão linda, Deus nos faz.
Glória a Deus. Glória a Deus sempre. A gente inseriu essas duas canções não por acaso, porque o trecho de uma delas, da primeira, né, fala o que Jesus é alegria. Jesus é alegria, né? Rei da paz, Rei de amor. Este é o Senhor Jesus. Este é o Natal. Natal é alegria, é Jesus no coração, né? É isso que a música diz. E não por acaso também, eu falei no começo, pode ter ficado uma informação solta, mas não foi. No começo eu falei sobre quem? Sobre Jó, né? Sobre Jó, que passou tantas tristezas, tantas tragédias, e chegou ao ponto de amaldiçoar o seu dia natalício, o dia em que ele passou a existir, que o Senhor permitiu que ele viesse à existência. E não é a questão de fazer juízo de valor, certo ou errado, não é isso aqui. Mas o fato é que ele apresentou essa tristeza em meio ao sofrimento, ser humano que era. Agora o contraponto vem com a figura do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele apresentou o quê? Alegria no sofrimento. Alegria. Nós lemos aqui Isaías, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou ordenar a Jesus que se deixasse pendurar numa cruz e fosse tomado por maldito. Foi isso que aconteceu. Por quê? Por minha causa e por tua causa. E eu quero encerrar lembrando o seguinte, que nós podemos aprender uma lição com Jó. Eu falei no começo que ele tinha humanamente, pelo menos, né, uma vida aparentemente plena, completa. Ele tinha os seus bens, os seus rebanhos, os seus imóveis, né? Seus funcionários, suas empresas, né? Tinha o seu dinheiro lá no banco, tinha sua família, seus 10 filhos, a sua esposa, e era um cara temente a Deus. Era temente a Deus. Mas o fato é que ele possuir determinadas coisas, ou esse grande leque de coisas, sejam objetos, bens, ou até mesmo pessoas, né, família, não deu a ele certeza de felicidade plena. Porque ele perdeu tudo em algum momento por permissão de Deus, ele afundou. Os rebanhos dele não davam certeza de alegria plena para ele. Tanto é que depois, no final do relato dele, ele fala o que para o Senhor? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois das tragédias, depois das aflições que eu passei, agora sim os meus olhos te veem. Porque antes, Senhor, eu estava como que cego. Eu estava como que em uma espécie de, talvez seja uma palavra um pouco pesada, mas uma escuridão onde eu não conseguia enxergar o Senhor. Agora sim os meus olhos te veem. Agora sim. E é isso que nós precisamos lembrar. Nós já sabemos, mas nós precisamos ser lembrados muitas vezes que a alegria verdadeira, ela não está nas coisas que nós temos, não está em nada disso, por mais pleno que a gente acha que é. A alegria verdadeira está em Jesus. O Natal é muito legal, a árvore, a gente montar a árvore em casa, o Papai Noel, levar as crianças para tirar fotos, isso é muito legal, isso é muito bom, está tudo bem. Mas o Natal é Jesus. Natal é Jesus que se deixou pendurar numa cruz e morreu em nosso favor. Amém? Amém. Eu quero pedir para você abaixar a tua cabeça e fechar os teus olhos, por favor. E nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, Pai. Nós te agradecemos por causa de Jesus. Nós te agradecemos por causa de Jesus, porque ao Senhor, por mais sofrimento terrível que ele estivesse para passar, por maior que fosse,
o Senhor não hesitou. E ao Senhor, a tua palavra fala que ao Senhor agradou moê-lo, o teu filho único, o teu filho amado. Agradou ao Senhor entregá-lo para morrer em nosso lugar. Senhor, eu tenho certeza que nenhum de nós, começando pela minha vida, nenhum de nós entregaria o seu próprio filho para morrer por outros que fossem injustos. Nenhum de nós. Mas o Senhor fez. O Senhor fez. E nós te louvamos por isso, porque nós podemos celebrar hoje o nascimento daquele que veio para nos salvar. Aquele a quem os povos declaravam Hosana, salva-nos. Nós podemos celebrar hoje porque esta salvação se concretizou e ela é real através de ti, Jesus. Nós te agradecemos por isso. Nós te entregamos este ano que passamos aqui nesta igreja, buscando ao Senhor, intercedendo, desempenhando o ministério que o Senhor colocou às nossas mãos. Nós nos alegramos, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós te louvamos porque o Senhor tem nos ministrado e porque esta comunhão que nós temos contigo aqui, pela tua palavra, nós vamos estender daqui a pouco até a mesa da refeição. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Prova disso é esta mesa que nós vamos nos assentar daqui a pouco. Muito obrigado, e nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.